Olá, eu sou Natalia Unterstel Eu sou a Carol Prolo. e esse é o Las Ninhas, o seu podcast sobre a crise climática e o clima da crise. Hoje a gente está gravando um episódio muito especial, é 1º de agosto e a gente vai sair um pouco do noticiário para trazer uma conversa especial, né, Carol? É isso mesmo, Nath. A gente fala muito aqui sobre política climática, negociações institucionais, decisões nas cortes internacionais. Mas hoje a gente vai botar os pés no chão da cidade e de uma cidade em especial, Belém, a capital do Pará e a sede da COP30. Bom, a gente vai ter como convidado alguém que eu conheci há pouco tempo, mas já sou uma admiradora. Acho que é um cara que tem feito contribuições muito serenas, muito no espírito do que a gente tem promovido aqui, né, Carol? Que é o Lucas Nassar. Ele é arquiteto e urbanista e atua no Laboratório da Cidade, que é uma iniciativa baseada em Belém do Pará e que pensa a cidade a partir da escuta, da justiça territorial e da adaptação climática. Lucas, bem-vindo! Bem, obrigado, Carol. Obrigado, Nathalie. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Sou um assíduo ouvinte do podcast. Que chique. Bom, vamos começar do começo, Lucas. Você sabe que aqui a gente não está no Big Brother, então não é paredão, mas a gente precisa começar te botando assim um pouco no aspecto pessoal. A gente quer saber quem é Lucas, o que é Laboratório da Cidade e o que vocês vêm fazendo em Belém. E desde quando, né? Que eu acho que é importante as pessoas entenderem aí essa linha do tempo. Acho que é bom começar com esse tipo de pergunta mesmo. O Lab da Cidade é uma organização sem fins lucrativos que é baseada, foi criada em Belém do Pará. Eu sou belenense. E a nossa ideia no início, lá em 2017, meados de 2017, era ser uma organização que ia trabalhar com inovação urbana para Belém, especificamente para Belém, né? Ao longo do tempo, essa missão foi mudando. Hoje, a gente já tem uma missão de falar de cidades como um todo, para o mundo, mas a partir da Amazônia. Esse é o nosso lugar, talvez, que nos coloca em uma diferença, né? É o de que a gente quer falar de cidades, quer pensar principalmente a adaptação das cidades às mudanças do clima, daí a nossa atuação na agenda do clima, a partir da Amazônia, entendendo que nós temos desafios particulares e que para a gente pensar as cidades da Amazônia, a gente vai precisar pensar de dentro da Amazônia, não vai poder copiar o que vem de fora, não vai poder repetir esse processo de colonização do pensamento e das soluções, e ao mesmo tempo entendendo que existe um potencial muito grande de soluções dentro da Amazônia, pelas suas especificidades, pela sua criatividade e pela sua história, principalmente, pela sua ancestralidade, né? Colocando um holofote para as cidades ancestrais da Amazônia, e a gente bebe muito no conhecimento que a arqueologia e que a antropologia trazem para a gente, que talvez não seja uma coisa tão óbvia quando a gente vai pensar em urbanismo, de entender que, olha, existiram sim cidades milenares aqui na Amazônia antes dos europeus. Eles viviam em uma civilização super complexa, com estruturas, infraestruturas urbanas e de conexão, de conectividade entre esses assentamentos humanos, de forma super complexa, e ao mesmo tempo eles viviam em harmonia com a natureza. Não só viviam em harmonia com a natureza, como eles construíram essa natureza que nós reconhecemos hoje como uma riqueza brasileira, né? Então, a biodiversidade que nós temos hoje, ela em grande parte foi construída, ela é produto de uma engenharia ancestral, né? A Amazônia provavelmente, isso é uma coisa que nós defendemos muito, que a Amazônia é uma das maiores construções, uma das maiores obras da humanidade, né? E é como Eduardo Góes Neves fala, né? Se os egípcios deixaram as pirâmides, os nossos indígenas deixaram a Amazônia para a gente. O que a gente vai fazer com ela é uma outra questão, né? Mas é mais ou menos isso que o Laboratório da Cidade faz desde 2017. Muito bom. Eu vou passar para a Carol, mas você estava falando aqui, eu me lembrei de uma coisa
Na minha história, você sabe que a primeira vez que eu fui a Belém na vida foi em 2000 e, se eu não estou enganada, 2007. E eu fui para lá para um evento que chamava Cidades Amazônicas, porque eu trabalhava em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. A gente tinha feito um plano diretor com, enfim, desafios aí que estão já em cima do que você falou, isso há quase 20 anos. E por que que eu lembrei disso agora, Lucas? Porque eu lembro que eu cheguei em Belém, era a minha primeira vez lá, mas eu tinha amigos lá. E aí eles perguntaram: o que que você veio fazer aqui? Eu falei: ah, vim em cidades da Amazônia. Eles falaram: que cidades da Amazônia? A gente não é uma cidade da Amazônia. Que absurdo. Então, pra você ver como a coisa mudou 10 anos depois. Não que não tivesse gente pensando, já tinha gente pensando, mas eu me lembro que na época eu fiquei um pouco chocada, me senti meio uma alienígena, assim, chegando em Belém para fazer uma conversa que para os locais era um pouco assim, naquele caso, uma certa falta de reconhecimento, não tinha um auto-reconhecimento amazônico. Então, acho que o que vocês fizeram, o que vocês estão construindo é muito importante, porque são outras identidades também, né? Então, muito legal aqui estar com você hoje, me fez lembrar assim o quanto o quanto os pensamentos mudam e os modelos podem mudar também. Carol. Ah, e ótimo que você trouxe isso. Você falou de plano diretor e era um pouco até do que eu queria explorar com você, Lucas. É como é falar de mudança do clima nesse engajamento de vocês com, enfim, prefeituras e, enfim, a população, secretarias de meio ambiente. Essa linguagem da adaptação climática é uma coisa que ressoa, que as pessoas compreendem, né? Porque acho que talvez a gente já vivesse muito desses efeitos antes, mas eles não tinham esse nome, né? E os problemas não são exatamente novos, né? Problemas de, enfim, saneamento, de organização territorial, né? Então, como é que fazer trazer essa leitura, essa abordagem? E quais são os instrumentos que vocês, enfim, têm aí em mente e que costumam considerar nessas abordagens? Né? A Nathalie falou de plano diretor, acho que também tem a questão enfim, de áreas verdes e mais parques lineares, mas, de novo, como você falou, a realidade, talvez, das cidades amazônicas do que é você ter um parque linear em São Paulo é muito diferente, né? Então, queria entender um pouco desses instrumentos também. Legal. Eu acho que essa vai ser uma resposta longa. Tem muitas perguntas dentro dessa pergunta. Mas eu acho que o que ajuda a gente a entender a atuação do urbanista, e aí eu não estou falando do urbanista só o arquiteto urbanista, a gente compreende, pelo menos aqui no Laboratório da Cidade, o urbanista como a pessoa que se dedica a pensar a cidade e a construir uma cidade diferente. Então, a gente encara o urbanismo como uma disciplina, uma transdisciplinaridade, e não como algo exclusivo dos arquitetos urbanistas. Muito embora nós tenhamos muitos arquitetos urbanistas, eu seja um arquiteto urbanista. E aí, nesse sentido, a gente entende também que, para início de conversa, o que o urbanismo faz sempre esteve conectado com a adaptação, né? E o urbanismo do século XXI está muito bem alinhado com a pauta da mitigação, por outro lado, né? Então, não necessariamente quem trabalha com urbanismo tradicionalmente é treinado ou tem a consciência de que trabalha com mudança do clima. Isso é uma coisa muito curiosa. A gente fez um apoio uma vez a um seminário de um núcleo de pesquisa de mestrado da Universidade da Amazônia, e eles vieram pedir nosso apoio. A gente, olha, a gente apoia, a gente pode inclusive investir no evento, mas a gente precisa que vocês façam com que todos os painéis tenham um componente que vai falar explicitamente de mudanças do clima. Eles tinham diversos painéis de patrimônio cultural, de saneamento, de habitação, de mobilidade urbana. E a resposta que eu tive dos professores, doutores, pós-doutores, era: mas não tem ninguém no nosso núcleo que se dedica a pesquisar a mudança do clima. Aí eu falei: mas olha, peguem a ODS 11. A ODS 11 ela só fala de mobilidade urbana como forma de combater desigualdade e permitir acessos
a serviços. Habitação. A gente precisa ter um déficit super grande no Brasil de habitação e de infraestrutura em assentamentos precários. Fala de patrimônio cultural, fala de espaços verdes, fala de segurança. Então, a pauta do clima é a pauta do urbanismo, quando a gente está falando do ambiente urbano. Né? A forma como a gente vai materializar a adaptação sempre esteve conectada com a atuação do urbanista. Mas é isso, nunca houve esse prisma de entender que as mudanças do clima vão fazer com que as necessidades que nós já temos hoje, como um país em desenvolvimento, como um país do sul global que tem desafios absurdos, né, em todas essas áreas que a gente citou, eles vão ter um componente de complexidade maior, porque nós vamos precisar passar por esse processo de mudança de clima e, ao mesmo tempo, criar essa infraestrutura e combater essas desigualdades no espaço urbano. Né? E aí isso é a grande diferença da gente do sul global para o norte global. É que, em certa medida, eles estão, não é que eles não precisam de adaptação, mas eles estão num outro nível para se adaptar. Né? Quando a gente está falando de soluções baseadas na natureza, que é o que está em voga hoje, em várias áreas para a gente atuar em mudança do clima, a gente está muito atrás na implementação, não nas ideias, não enfim, na teoria, não nos saberes ancestrais, né? Mas a gente está atrás na implementação. A gente pega as obras, conectando com a Cópia de Belém, por exemplo. A gente tem dois parques lineares, muito entre aspas, que são chamadas de parques lineares, que não são parques, porque um parque para mim é uma área verde, que são canais que no passado foram concretados, que estão recebendo lajes para aumentar a área útil do usuário, da população, mas que continuam sendo concreto. Eles não são parques. Né? Então, a ideia, por exemplo, de todo mundo fala daquele canal, na verdade, aquela via autopista na Coreia do Sul, que foi transformada, foi renaturalizada. A gente não está vendo isso em Belém. Né? A gente não vê isso no Brasil como um todo. A gente tem um atraso muito grande nessas soluções. Então, eu acho que está faltando, na verdade, essa pegada, por isso que a gente está trabalhando com isso, esse é o foco do Laboratório da Cidade, é tentar trazer essa mentalidade de que, olha, a adaptação é algo que não vai poder fugir da língua. E isso vai influenciar a nossa prática, porque a gente sempre trabalhou com as pautas que o clima está pedindo para a gente trabalhar. Né? A gente pega os sete agrupamentos ali dos objetivos, das metas globais de adaptação, do GGA, eles todos estão pautando temas que já são pautados no urbanismo, né, historicamente. Mas é isso, a gente não tem essa adaptação ao que está vindo aí, que é realmente muito grave. E a gente está pensando ainda as soluções como se o clima fosse permanecer o mesmo. E elas já estavam atrasadas antes das mudanças climáticas serem sentidas. Quanto mais agora. Então a gente precisa correr atrás do atraso. Só uma tecla SAP aqui, GGA, que para a gente é mais um acrônimo do nosso Climatez, é o Objetivo Global de Adaptação, então algo que foi incorporado no Acordo de Paris e que está nesse momento se buscando completar, né, a arquitetura da diplomacia do GGA. A gente está nesse momento de tentar completá-la justamente com indicadores para poder dizer como é que a gente mede, né? Como é que a gente vê e mede, pega a adaptação em diferentes searas. E, Lucas, eu acho muito, muito bom que você coloque, que você acaba de dizer aqui para a gente, né, que, enfim, os arquitetos e urbanistas são arquitetos e urbanistas em um mundo mais quente, de clima mais instável. Porque é isso, se eles vão ter que continuar operando, só que as condições são novas, né? A função talvez se mantenha, mas as condições de temperatura são diferentes, literalmente. Né? E aí teve uma coisa que eu já ouvi por meio do trabalho do Laboratório da Cidade, que foi esse dado, não me lembro exatamente dele, vou pedir para você comentar, mas de que vocês teriam feito um levantamento para ver quantos arquitetos e urbanistas vocês encontram na Amazônia. Ou seja, qual é de fato esse expertise disponível localmente, né? E aí, claro, imagino que vocês devem estar falando aí de pessoas formadas nessas disciplinas, né? A gente sabe também que tem
excelentes arquitetos indígenas, que não, nem têm essa formação, mas são fantásticos, né, em termos de salubridade, etc. Então, queria te ouvir um pouco, o que que é, onde estão, quem são, e o quanto está faltando de mais gente que se interesse por arquitetura e urbanismo na Amazônia nos dias de hoje. Muito bacana essa pergunta. Esse é um dado, na verdade, que é do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Hum, Pará. A Tainara é a atual presidente, Tainara Gomes, foi do Laboratório da Cidade, iniciou a atuação dela na área de clima através do Laboratório da Cidade, está fazendo um trabalho fantástico agora no Centro Brasileiro de Justiça Climática. Esse é um levantamento do estado do Pará, então, dos 143 municípios paraenses, menos de 60 possuem ao menos um arquiteto no seu corpo técnico. A gente traz esse dado nas nossas falas para mostrar que, olha, não adianta a gente pensar que é uma questão pura e simples de ir atrás do dinheiro, né? é. Mesmo que o dinheiro chegue, e muitas vezes para projetos, a gente está falando do Ministério das Cidades, é, ele, ele, existem as oportunidades de captação, existem outras barreiras que estão ali no início da concepção de um projeto, que imagina que, ok, mesmo desses 60 municípios, se a gente for pensar, vamos focar nos 60 municípios que têm arquitetos. A maioria deles deve ter um, dois, três. Essas pessoas, elas estão fazendo projetos de manutenção da infraestrutura que já existe. Porque mesmo que três, cinco arquitetos numa gestão, é uma coisa muito pequena. Eles estão ali fazendo projeto de reforma de escola, estão fazendo projeto de reforma de unidade básica de saúde. Eles não estão, de fato, dedicando um tempo, e não é culpa deles, óbvio, para se aprimorar, para treinar e entender quais são as novas soluções possíveis para quando for submeter um projeto daquela prefeitura, para se adaptar, para pensar na adaptação da cidade. Então, isso uma defesa que nós fazemos de que, olha, na realidade da Amazônia, e a realidade do Pará é uma das melhores na realidade da Amazônia, tem estado que deve ser uma situação bem pior. A gente não vai poder pensar apenas da forma como a gente pensa política pública vinda do governo federal para o município, tradicionalmente. A gente vai precisar pensar em novos formatos, vai precisar se criar novas legislações, novas exceções para abordar essas políticas públicas desses municípios e para atingir sucesso de fato. Se a gente quiser de fato que a política pública tenha impacto, ela vai precisar ser diferente, né? Então a gente precisa pensar, por exemplo, a gente tem na área da arquitetura e urbanismo um conceito muito legal, isso é uma legislação federal inclusive, que é do ATIS, que é da Assistência Técnica por Habitação de Interesse Social. O ATIS é uma ideia de que a gente precisa promover não apenas conjuntos habitacionais como Minha Casa Minha Vida, criar novos bairros inteiros, mas promover a urbanização, isso é uma questão do governo, mas também o aprimoramento das habitações em territórios que tiveram ocupação informal e que hoje, pelo IBGE, são chamadas de favelas e comunidades urbanas, que abre um parênteses, que é um termo que eu discordo completamente. Fala por quê que você discorda. Porque, primeiro, favela é um termo que é específico de alguns territórios brasileiros que estão ligados muito à Mata Atlântica, à costa brasileira da Mata Atlântica, que não abraçam o que é um território periférico, um território informal na Amazônia, por exemplo, que é de onde eu venho, né? Nós temos as baixadas, não são favelas. E comunidades urbanas, parte-se do princípio de que você só pode construir uma comunidade urbana se ela for de baixa renda ou se ela não tiver acesso a serviços. Hum. Você pode construir comunidades urbanas em classe média, em classe alta. Então, para mim é um equívoco. O nome anterior era ruim, aglomerado subnormal, Nossa, existia, era mesmo. né? Era. Mas o novo nome está longe, muito longe de ser algo bom, bem definido. Eu já perdi até o fio da meada aqui. Você estava falando do ATIS, Pois da é. Assistência Técnica e Social. Então, a gente imagina que, da mesma forma que se imaginou, pensou o ATIS como o que os governos os estados têm feito, as Coabs, né, têm feito, alguns projetos muito legais no Distrito Federal e em alguns outros estados, é o de contratar
escritórios de arquitetura, por meio de licitação, enfim, chamado, carta convite, para que eles atendam um conjunto de residências, de domicílios, em um determinado território, que, com um conjunto desses escritórios de arquitetura, toda aquela comunidade consiga ser atendida para fazer projetos de melhoria de banheiro, melhoria da cozinha, melhoria da ventilação da habitação, para que a temperatura não seja tão alta, melhoria da iluminação, para que as pessoas consigam também usar o espaço como um local de trabalho. Enfim, são pequenas melhorias que são feitas com projetos técnicos, de arquitetos e engenheiros, e com um orçamento bem definido. Isso vai ter implicações, tentando falar um pouquinho mais de ATIS, que vão permitir, enfim, imagina um cheque moradia ou um programa de um Estado que permite o financiamento ou doa o dinheiro para uma pessoa melhorar a sua casa. Muitos desses projetos que já existiram, especificamente aqui no Pará, eles tiveram um problema muito sério, porque as pessoas faziam as melhorias de casa sem projeto, sem assistência técnica. E isso fazia com que elas tivessem problemas depois de manutenção, às vezes teve até casos de queda, de desmoronamento da obra, porque isso fazia de qualquer jeito. Né? Com assistência técnica, a gente garante que não só vai ser feito aquilo que a pessoa imagina que é o melhor, mas aquilo vai ter outros benefícios, vai ter benefícios múltiplos no mesmo tipo de investimento. Né? A gente imagina que, para os municípios da Amazônia, o governo federal precisa fazer uma espécie de ATIS, mas não para o domicílio, precisa fazer um ATIS para os municípios. Ele precisa construir um pipeline de projetos, um conjunto de consultorias para fazer todo o pipeline de projetos com os municípios. Então, é imaginar que a gente consegue que o governo faça uma licitação em que um escritório de projetos sustentáveis, projetos urbanos, enfim, que entende todo o processo, vai atender um conjunto de 50 municípios da Amazônia. E que ele vai poder ajudar a entender qual é a situação econômica e de tomada de investimentos daquele município, capacidade de endividamento e por aí vai, e vai definir com esse município que projetos poderiam ser desenvolvidos e, escolhendo esses projetos, como eles poderiam alcançar investimento, seja do governo federal, seja do seu próprio governo do estado, seja melhorando a legislação municipal para captação, para arrecadação de recursos, seja para bancos internacionais. Né? Então, isso para a gente é o início do processo, porque vai desde o princípio, porque mesmo que venha uma chamada de projetos que seja super bem desenhada no governo federal, que vai dizer que precisa ser sustentável, vai precisar ter o aspecto da adaptação, o município não tem quem desenhe, e quando tem, ele fica muito refém de projetos antigos, projetos ultrapassados, projetos com uma mentalidade que não leva em consideração a pauta do clima. Né? Então, essa é a primeira etapa, a concepção do que o gestor quer, do que os técnicos apresentam para o gestor, precisa mudar. Né? Essa é uma das formas da gente promover isso. Outra forma, de fato, vai ser uma descolonização, uma decolonização do pensamento desses próprios gestores. Né? Porque mesmo quando eles têm recurso, a gente vai ter um caso, para mim é paradigmático, perdão, de uma orla em Santarém. O município teve dinheiro para fazer a obra e resolveu fazer uma laje de concreto em cima da areia, com o pilotis, com os pilares em cima da areia. Né? Então, mesmo aí quando você tem o recurso, finalmente o recurso é muito mal aplicado. Né? Aí tem uma questão de repertório. Nós temos um repertório que disse lá para a gente, lá atrás, para Santarém, disse, olha, em Belém e Manaus, as orlas são concretadas. E Belém e Manaus aprenderam com Rio e São Paulo que a gente precisa canalizar os rios. E Rio e São Paulo aprenderam nos anos 50, 60 com o Norte Global. Só que o Norte Global já virou a página, está pensando em áreas verdes, em renaturalização dos rios, e a gente parou no tempo. A gente está esperando ainda essa escadinha da colonização chegar aqui para a gente mudar de pensamento. A gente não vai poder esperar. Porque é isso, as mudanças climáticas exigem que a gente imediatamente comece a tomar decisões e comece a pensar em políticas que vão ser diferentes. Né? A gente não tem tempo para esperar alguém no Rio de Janeiro aprender que precisa renaturalizar o rio, para depois alguém em Manaus aprender de novo, para Santarém pensar em adaptação. A gente precisa cortar esses caminhos de diversas formas. Né? Então o Lab tenta atuar
seja na questão técnica, com os arquitetos, seja na questão da mudança de pensamento junto aos gestores, fazer essa advocacy, essa atuação aos gestores, e tenta pensar na sociedade civil, em como a sociedade civil também pode pressionar os seus gestores, os seus políticos a mudar a forma como eles pensam. Eu quero aproveitar essa tua fala, Lucas, para introduzir, acho que um outro, enfim, tema correlato aí, que é a questão do racismo ambiental, né, que a gente, acho que hoje se discute muito mais isso no Brasil, como um conceito, como um problema estrutural, e imagino que você e o Lab da Cidade consigam enxergar isso de forma muito mais concreta aí na realidade das cidades amazônicas e até nos contar aqui um pouco sobre exemplos reais de como esse racismo ambiental se manifesta em cidades amazônicas, né? Conta mais pra gente sobre isso. Legal, muito boa pergunta. A gente não pode mais pensar em nenhuma política pública, nenhum aspecto de tentar construir uma sociedade melhor sem pautar o racismo, né? O Laboratório da Cidade não é uma organização que eu considero que tem um trabalho profundo, que tenha se especializado nisso. Nós tivemos, como eu comentei mais cedo, a Tainara, na nossa equipe, que é uma pessoa fantástica para falar sobre. É uma pessoa que eu recomendo que seja um próximo nome para falar sobre isso. Mas, dito isso, nos colocando como uma organização que tem muita vontade de contribuir com outras organizações que pautam esse tema, a gente aborda essa questão do racismo ambiental muito através da perspectiva, já fazendo a contraposição ao problema, porque o Laboratório da Cidade é uma organização muito propositiva sempre. A gente entende que existe um papel muito importante de quem está buscando entender o problema. Nós também buscamos entender o problema, mas nós não nos dedicamos especificamente a isso. Nós queremos entender o problema para buscar soluções, né? Então a gente sempre tenta fazer qual é o oposto a isso, né? E a gente traz sempre a questão do direito à cidade. O direito à cidade é um conceito que vem do Lefebvre, já, já tem muito tempo que a gente discute isso, e dentro do urbanismo é uma pauta não apenas recorrente, mas é um certo norte na forma como a gente busca atuar como urbanistas, que é de entender que, olha, a cidade ela não é para ser encarada como apenas mais uma invenção da humanidade. A cidade é talvez uma das maiores invenções da humanidade. Mas além disso, ela é um direito. Ela tem que ser encarada como um direito. Nós precisamos construir a política pública urbana pensando que é um direito ter acesso a um transporte coletivo que vai permitir que eu chegue em pouco tempo a um preço justo e de forma previsível no meu emprego, ou na minha escola, ou na minha universidade. Porque esse é um pressuposto mínimo para que a gente permita acesso a oportunidades dessas pessoas a combater, a fugir do processo de desigualdade que a gente vive, né? A gente imagina que, a gente defende que o saneamento não pode ser pensado como algo que deve ter fins lucrativos. Não que a gente seja totalmente contra com a ideia da privatização do saneamento, nós temos muitas dúvidas sobre as possibilidades deles na realidade amazônica, especificamente, não sei como é que seria na realidade em outras cidades, mas a gente defende que ele não pode ser encarado pura e simplesmente como pensando em lucro, né? Existem formas de fazê-lo, mas não dá para pensar da mesma forma que a gente não pode imaginar saúde e educação com lucro. A gente vai ver educação de alta performance que se diz privado. Nos Estados Unidos, as universidades são sem fins lucrativos e são altamente subsidiadas pelo Estado. Enfim, a gente imagina que existem modelos possíveis, mas que não necessariamente focados em lucro, né, para saneamento. A gente precisa entender que, por exemplo, existem soluções como a de Medellín, na Colômbia, que tem água potável, inclusive nos morros, nas comunidades periféricas, e que essa água potável é fornecida pela empresa de desenvolvimento, desculpa, é planejada pela empresa de desenvolvimento urbano, que é uma secretaria, é um ente público mesmo,
mas que é fornecido pelos serviços públicos de Medellín, a SPM, que é uma multinacional que pertence à prefeitura de Medellín e presta serviços de energia, de esgotamento, de tratamento de água, enfim, vários serviços públicos que ela surgiu para servir para Medellín apenas, ela se tornou uma multinacional. A rentabilidade dessa empresa é revertida para financiar os serviços públicos de alta qualidade em Medellín. Então, nesse sentido, a gente acredita que pode haver lucro, mas não no serviço, na prestação do serviço em si. Né? É entender, por exemplo, que em Medellín também acontece que os bairros que não são em territórios é, vulnerabilizados pagam muito mais pela água do que esses territórios. Então, há um combate a essa desigualdade, né? Também na tarifa do serviço. Então, é entender que todos os aspectos do pensamento da cidade, eles precisam partir do princípio de que todos nós temos direito à cidade. Né? Medellín criou um conceito que a gente chama de ética da estética, aplicado ao urbanismo. Esse é um debate que se tem na ética da estética há muito tempo nas artes. Mas Medellín aplicou ao urbanismo. E a ideia é de que não é porque um equipamento público vai ser construído na periferia que ele vai ser construído de qualquer jeito. Nem no padrão normal ele deve ser construído. O que eles acreditam é que, o que eles defendem, ou defenderam no passado, é que, porque é na periferia, aquele equipamento precisa ser da maior qualidade possível. Ele precisa ser, inclusive, melhor do que os equipamentos que estão no centro da cidade. E foi aí que eles criaram as bibliotecas parques, que são bibliotecas fantásticas nos morros de Medellín. Foi aí que eles criaram as UVAs, as unidades de vida articulada, que deram um propósito novo a antigas áreas de tratamento de água ou caixas d'água, né, nesses territórios, que antes eles perceberam, pelo mapeamento de criminalidade, eram áreas muito sem iluminação pública. Eles bateram a foto de satélite à noite da cidade com o mapa de criminalidade e perceberam que existia uma alta criminalidade nessa região. Eles pegaram todas as áreas que eram reservatórios de água, que ficavam, naturalmente, por usar a gravidade, ficavam no topo dos morros, né, para não precisar construir as torres, e transformaram em UVAs, as unidades de vida articulada, que são parques de incrível qualidade. Os colombianos são muito bons em desenho de espaço público, diga-se de passagem, e esses espaços passaram a ter uma queda vertiginosa de criminalidade. Medellín, de 92 a hoje, caiu de 492 homicídios por 100 mil habitantes para menos de 10. Então, eles mostram que é possível. Né? E é possível pensando que a cidade precisa ser vista como um direito e de que não é porque na periferia que pode ser feito de qualquer jeito, é porque na periferia que precisa ser excepcional. As pessoas precisam receber o melhor tratamento possível para não só por uma questão de direito histórico, de combate a essa desigualdade, mas principalmente porque é uma ferramenta de construção nova de comunidade, de orgulho, ao ponto, hoje existe um problema sério de gentrificação em uma comunidade específica de Medellín, mas todas as outras comunas que receberam esses investimentos tiveram um apoio na construção de sentimento de comunidade, de pertencimento, de construção de orgulho local, né, do seu território, que faz com que, ao meu ver, os pobres de Medellín continuam pobres, mas eles são menos pobres que os outros da América Latina. Porque eles têm água potável, porque eles têm transporte público de qualidade, porque eles conseguem ir atrás de um emprego que não vai, é mais distante, mas que não vai demorar tanto para chegar, que ele não vai chegar atrasado. Né? Então, a gente pensa a questão do racismo ambiental a partir dessa perspectiva, de que a cidade é um direito e de que os historicamente marginalizados precisam ser tratados, sim, de forma especial nesse processo. Né? E aí a gente vai ver a desigualdade na cidade amazônica de uma forma, de fato, especial. Né? A gente olha, Belém é uma cidade que tem 55% da população vivendo nisso que o IBGE chama de favelas e comunidades urbanas. E o conceito de favelas e comunidades urbanas ele vai dizer que ou é porque existe um déficit habitacional, as habitações são inadequadas nesses territórios, ou a habitação até é adequada, mas não há infraestrutura nenhuma. Não há saneamento, não há pavimentação, não há iluminação pública, enfim. Ou há uma irregularidade fundiária.
as pessoas não têm o título de propriedade daquele imóvel, né? Porque foram assentamentos informais, espontâneos, né? Então, Belém tem mais da metade da população vivendo num território em que a legislação não funciona. O plano diretor, ele não está ali para aquela população. O código de obras, que vai dizer como uma obra tem que ser, ela não vai funcionar para aquela população. Então, a maior parte da legislação urbana de Belém, desculpa, a maior parte da população de Belém não vive sob o regime da regulação urbana tradicional. A mesma coisa vai ser em Manaus, aliás, a região metropolitana de Belém, Ananindeua e Benevides, Marituba, são as 3 cidades que têm das maiores porcentagens de população vivendo em aglomerados subnormais ou comunidades urbanas e favelas, né? Ananindeua vai chegar a 60%, Marituba vai chegar a 70% da população. Então, como a gente vai pensar a cidade a partir do plano diretor, que é uma invenção da USP, que foi pensada para cidades como as do Sudeste, que tem instrumentos como ortogonelose do jeito de construir, a gente entraria em vários outros, não é o climatês, é o urbanês aqui, Nathalie, mas vários instrumentos que precisam do mercado para funcionar. Esse mercado não existe aqui, ele não vai ter esse interesse de fazer esse investimento aqui, né? Então, esse é um ponto, a gente não pode apostar apenas no planejamento, ou pelo menos no planejamento como ele é visto até hoje, e a gente precisa abrir um pouquinho mais de espaço para a inovação de desenho urbano também, né? E aí, quando eu estou falando de desenho urbano, eu estou falando justamente de como a gente pensa os nossos canais, os nossos rios, nossos igarapés. Como eles deveriam ser tratados, canalizados ou renaturalizados, né? Isso vai ter um papel muito importante nesse processo de transformação e de combate às desigualdades na Amazônia. Lucas, muito bom. Eu até citei mais cedo aqui essa coisa do plano diretor lá de São Gabriel da Cachoeira, que era uma coisa que o município, vocês devem lembrar, na verdade, tinha um prazo em 2005, se não me engano, do Estatuto da Cidade, que todas as cidades até acima de 20 mil habitantes tinham que produzir um plano diretor. Lembra disso? E aí, imagina, São Gabriel da Cachoeira, que é um município, para quem não conhece, é o mais lindo do Brasil, tinha na época 45 mil habitantes, mas espalhados num território do tamanho de Portugal, com 22 povos indígenas e tal. Aí vamos lá, tem que fazer um plano diretor. E aí as organizações indígenas e socioambientais, eu trabalhava no Instituto Socioambiental, na época falaram, vamos subverter esse trem. Então a gente pegou o mote, tem que fazer o plano diretor, vamos pensar o território, que não era pensar o urbano, né? Porque ali é muito pouco urbano. Então eu gosto muito de te ouvir falar sobre inovação, porque acho que inovação é isso, assim, talvez não dê para mudar a gramática toda, né? De falar não a plano diretor, apesar de que eu acho que não sou arquiteta, mas vejo aí uma certa falência desse modelo, não sei onde ele deu certo. Mas acho que dá para subverter outras coisas. E aí eu queria aproveitar essa deixa para te perguntar, assim, até bem diretamente, sobre COP e Belém, né? COP, ela tá, assim, do ponto de vista de mudanças no desenho da cidade, né? E também, enfim, digamos, no desfrutar da cidade pelos belenenses. Você acha que está caminhando, a COP está ajudando a criar um desenho melhor e você acha que, inclusive, tem adaptação nesse novo desenho ou não? Sim e não. Tem um pouquinho de tudo. Essa pergunta é muito interessante, porque a gente logo, quando foi anunciada a COP em Belém, a gente resolveu, vamos criar uma espécie de observatório informal interno do Laboratório da Cidade para acompanhar o desenvolver das obras e os anúncios de que obras estariam acontecendo. E a gente fez uma matriz feita à mão mesmo, no papel craft, caneta na parede, aquela coisa bem de arquiteto mesmo. Que era uma matriz, uma espécie de prioridade Eisenhower, assim, que era o quão verde é esta obra, menos verde para mais verde.
E o quão importante ela é para que o evento COP aconteça. Esse era um outro aspecto. Era necessário que essa obra acontecesse em Belém para receber a COP30. E aí a gente tinha obras que estavam naquele quadrante ali, que eram super verdes, ajudavam a cidade a se adaptar e eram importantes para a COP, como tinham obras nos outros quadrantes todos, mas principalmente a maior quantidade das obras estava naquele quadrante, que não eram nem verdes e nem eram necessárias para a COP. Eu vou começar pelas boas. Né? A gente tem o Parque da Cidade, que é onde vai acontecer a Blue Zone e a Green Zone, onde está sendo montada a Blue Zone e a Green Zone, que são um grande legado da COP de Belém para a sociedade belenense. Né? Primeiro porque, como eu disse, Belém é uma cidade que mais da metade do seu território, dos seus domicílios, estão em territórios que foram ocupados de forma informal e, por consequência disso, não tiveram o planejamento ou o pensamento de criar áreas verdes públicas, né? E esse parque é uma grande área pública no centro geográfico do território de Belém, que ocupa um espaço que era de um aeroporto, que foi desativado. Esse é um grande legado para a cidade. Dentro da nossa, a gente pensa na Agenda 2030, é um grande indicador a criação de espaços públicos para a construção desse sentimento de comunidade, para o encontro e também para a mitigação, mitigação não diminuição de CO2, né, de emissão de CO2, mas mitigação dos impactos para a sociedade numa crise, por exemplo, de calor extremo. Né? É uma área verde, as áreas verdes ajudam a manter as temperaturas mais baixas, por aí vai. A gente tem um outro projeto, que é o Porto Futuro, que foi desenvolvido pelo governo do estado também, que ocupa, está revitalizando, se eu não me engano, são 8 galpões que eram da área portuária de Belém, e que vão receber equipamentos culturais e um centro de inovação para a bioeconomia, que é uma aposta muito importante dessa mudança de matriz econômica aqui na Amazônia. É a ideia de floresta de pé, né? Tem que valer mais do que ela no chão. Então, é um investimento importante. Então, tem obras que são legais. A troca, a renovação da frota de ônibus da cidade. Belém, antes da COP, tinha uma frota de 1.100 ônibus. Todos eles, ou a grande maioria deles, mais de 90% deles, que tinham 20 anos ou mais. Ônibus antigos, que vinham, às vezes, os ônibus novos de Belém eram ônibus antigos que vinham do Sudeste. A gente vai ter uma renovação de frota de Belém, são 700 ônibus novos adquiridos. Belém vai passar a ser uma das capitais com a proporção maior de ônibus com eficiência, ou que são elétricos, ou Euro 6, que são ônibus que emitem 1/15 de um ônibus normal. Né? É menos de 10% do que um ônibus normal emite. Então, são, de fato, legados importantes para a cidade. Na outra ponta desses investimentos, a gente tem obras como a Avenida Liberdade ou como a nova Avenida da Marinha, que são obras que a da Marinha, no caso, ela promoveu o desmatamento de uma área preservada. A da Liberdade, há um equívoco grande na argumentação. A da Liberdade, que é a maior, que ficou famosa porque foi para o New York Times, foi para vários jornais, ela não houve necessariamente uma supressão significativa de área verde, porque ela acompanha, em boa medida, uma linha de alta tensão que abastece a cidade de Belém. O grande problema dela é que ela impacta uma comunidade quilombola, que não foi ouvida, não teve o devido processo respeitado, né? E o outro é que ela cria uma área de expansão para a cidade para a especulação imobiliária. É uma área que hoje é preservada, mas que com uma avenida cortando ela, muito provavelmente vai passar por um processo de urbanização. E essa área sim precisava ser preservada. Essa área que não é a área que está passando, não é que a via precisou desmatar, mas a borda dela vai sofrer uma pressão muito grande. Então tem obras desse tipo, né? E como a gente comentou antes, os canais que continuam concretados e que passaram de ser canais, passaram a ser chamados de parques lineares, que de parques não tem nada. Né? Então a gente vai ver de tudo um pouco. E acho que isso também traz pra gente um pouco
A visão assim das cidades reais, né? Que é que bom ouvir desse legado que a COP30 pode estar trazendo para a cidade de Belém do Pará. E que bom talvez também que o mundo possa ter outros exemplos de cidades reais no meio da floresta, que acho que é um pouco de um pé no chão, que pode ser uma provocação interessante para uma cidade sede da COP30, né? Eu acho que você trouxe um pouco disso no seu artigo. Você escreveu um artigo recentemente, acho que foi veiculado na Amazônia Vox, eu não me lembro agora qual é o site, mas a gente repercutiu, inclusive, aqui no podcast, porque acho que foi uma visão muito balanceada, assim, muito bacana que você conseguiu trazer, no momento em que eu sinto que estava rolando ali um certo embate, uma situação constrangedora, desconfortável de parecer que as pessoas estavam, enfim, descontentes com a COP em Belém, porque não vai ser aquela mesma COP em uma cidade cosmopolita, em um resort luxuoso. E vai ser numa cidade real, do sul global, no meio da floresta. Então é uma mudança de paradigma que acho que para talvez muita gente possa ser difícil de digerir. E acho que você tratou disso muito bem nesse artigo. Queria muito te ouvir, assim, de como você responde essas críticas, qual é o seu ponto de vista nesse contexto aí de uma cidade hospedar a COP com outra pegada. Legal. Esse é um tema que a gente precisa falar, é um tema que eu estou buscando falar muito. Eu, particularmente, sou uma pessoa que trabalha sempre, gosto de trabalhar em bastidor, eu não gosto de aparecer muito, mas essa temática me fez eu sentir a obrigação de escrever aquele artigo. Né? Porque a gente precisa separar o que é uma crítica que pode vir bem fundada, pode vir de um lado bem escuro, de preconceito, de às vezes até racismo. Existe uma crítica que vem do desconhecimento, e aí existe um papel importante que nós precisamos fazer de colocar as informações na mesa, explicar com cuidado, com paciência mesmo. E existe algumas críticas que são sim fundadas, têm um bom fundamento. Né? E nesse artigo, o que eu trouxe foi, olha, qualquer outro aspecto que não seja hospedagem, se você está criticando a cidade, senta aqui comigo porque eu tenho como defender cada um desses aspectos. Né? Não é porque eu estou defendendo, porque eu defendo o governo do Estado, ou eu defendo o governo federal. Não, é porque a gente precisa entender que a COP não precisa e não deveria acontecer num ambiente higienizado mesmo. Uhum. Né? É isso que tu começaste a falar. Né? A gente teve COP em cidades boutique, em cidades europeias, a gente pega as últimas, Edimburgo, Baku, cidades lindas, arquitetura maravilhosa, infraestrutura legal, mas que tinham desafios que não foram superados. Para a gente colocar, a gente vai falar melhor sobre a hospedagem lá na frente, mas o Lab da cidade pagou uma diária de $400 num hotel que era dito de 3 estrelas, que não era de 3 estrelas, né, em Baku. Então, não é uma questão específica de Belém, mas existe uma singularidade sim, que precisa ser tratada. Mas a gente não pode pensar nessas cidades boutique, não pode pensar em cidade resort como Sharm el Sheikh, a gente não vai poder pensar que vai ter que ser sempre numa cidade como Dubai, porque as cidades que de fato estão preparadas para receber um evento como esse são grandes metrópoles. A gente está falando de Los Angeles, Nova York, Paris, e olha lá. Né? Então, ou a gente entende que esse evento precisa ter um outro formato, que eu não acho que é esse o caminho, ou a gente assume que vai ter que conviver com essas dificuldades, sim. E aí, quando a gente vai pegar esses aspectos de mobilidade urbana, solução está bem dada, está bem desenhada, tem as rotas, vai ser a mesma solução parecida com a de outras COPs. Exatamente o que a gente viu em Baku com os ônibus circulares conectando os hotéis com o Blue Zone.
Quando a gente fala de aeroporto, o aeroporto de Belém realmente está muito aquém da infraestrutura que a gente vê em grandes cidades, mas a capacidade dele, assim, o número, ele atende ao evento. Sabe? Belém, a gente pega o exemplo, o aeroporto de Belém recebe 330 mil passageiros por mês, em um mês normal, no ano passado, essa média do ano passado, e passou a receber 400 mil durante o ciclo, que tem mais de 60 mil pessoas chegando para o Sírio especificamente ao longo de uma semana. Então, a quantidade de pessoas entrando nesse aeroporto, mesmo que ele não estivesse passando pela reforma que está passando, já atenderia em boa medida. É caótico, não é lindo, não é aquele shopping center que a gente vê em Dubai, mas dá para receber o evento. É funcional. E o aeroporto está passando por uma ampliação. Quando a gente pega a questão da alimentação, também tem boas argumentações, tem um planejamento sólido que a gente viu junto ao governo federal, mas principalmente da sociedade civil que se mobilizou. Tem projetos muito legais para trazer agricultura familiar, agricultura sustentável para a gente, para ser fornecedor da COP, mas existe o aspecto da hospedagem, que é um aspecto que a gente não consegue defender. Né? Não existem bons argumentos, para além desse que eu citei, que, olha, realmente preços. A gente precisa pensar no Least Developed Countries, nos LDCs, né? Os países menos desenvolvidos. Eles precisam ter prioridade na sua hospedagem para garantir que eles vão estar aqui, para garantir a legitimidade do processo. Né? A gente precisa garantir que observadores tenham as suas hospedagens. A gente precisa garantir que o staff tenha condições mínimas de se hospedar para poder trabalhar todo dia e servir lá o nosso café, para ligar a televisão, para fazer a tradução simultânea. Né? Esses são grupos prioritários que a gente acredita que precisam ser atendidos pelo governo brasileiro. Existe até certo ponto um preconceito na visão de reclamar dos preços, porque é isso que eu comentei. Uma organização do terceiro setor da Amazônia já teve que pagar $400 numa diária na última COP. $400 não é necessariamente a nota de corte para uma organização mediana, mas a gente não está chegando a isso. A gente está chegando a hotéis em Belém que são de 2 ou 3 estrelas que estão cobrando por 10 dias R$ 130 mil. Isso é completamente fora do aceitável. Não é razoável que a gente deixe o laissez-faire, que a gente deixe a mão invisível do mercado agir para corrigir. E não vai corrigir. A correção vai ser mudar a sede de Belém para outro lugar. Né? Então, precisa haver uma atuação, sim, da sociedade e do Estado nesse processo. Vamos pegar um pouco isso, aqui a gente já está até caminhando para o final, mas não dá para terminar esse episódio sem a gente falar mais e mais, porque nesses últimos dias, né, aquilo que já vinha, digamos, já estava muito tensionado lá em Bonn, quando você escreve seu texto, Lucas, e acho que ajuda até outros, enfim, jornalistas, né, a mudar um pouco o tom da conversa, deixar de falar de logística para falar de crise de preço. Acho que isso foi um primeiro acerto. E 2, queria aqui te parabenizar, porque você foi muito feliz, eu acho, no título do seu artigo, quando você fala: precisamos falar sobre os preços de hospedagem e o risco real de fatiarem a COP de Belém. Né? Então, assim, e acho que do seu lugar de fala como alguém de Belém é ainda mais importante. E aí eu queria falar, então, dos cenários, porque um é esse que você aponta no seu texto, né? E a gente vai colocar o link aqui para quem ainda não leu o texto, acho que ele continua atualizadíssimo. Infelizmente. Infelizmente, enfim, porque você falava lá coisas que a gente esperava que já tivessem resolvido a parada, como a plataforma de hospedagem, mas eu queria trazer até alguns bastidores aqui, meio fervo, nosso momento fervo. Vamos ver se a gente termina com refresco. Mas, quais são os cenários? É que eu vou dar digamos, uma visão, não quero me achar dona da verdade, então critiquem, achem que não, eu vou dar uma viajada nos cenários possíveis. Um cenário possível. E só antes da gente falar o que aconteceu nos últimos dias teve uma reunião de emergência do Biro da COP, falamos aqui no último episódio, né, Carol? Para tratar essa questão, várias delegações mandaram cartas e alguns me disseram que eles mandaram para o presidente Lula, desde presidentes de
determinados países. Então a coisa escalou, né? Escalou mesmo, porque mesmo com a prioridade dada para as delegações de menor renda, de países de menor renda, isso não resolveu. Queria só trazer um dado aqui para quem não sabe. Normalmente essas delegações de países menos desenvolvidos, elas recebem um subsídio que agora é de $140. Esse é o subsídio para elas se alimentarem e pagarem hotéis, tá? Então, é por isso que se dá prioridade para elas, inclusive, porque elas, se tiver que ir para o hotel 3 estrelas que você ficou, Lucas, de Baku, com $400, elas não vão, né? E já são delegações pequenas. Carol, que trabalhou bastante, sabe bem dessa realidade. Então, o que acontece? O governo soltou a plataforma como prioridade, plataforma de hospedagem. Eu realmente estava apostando que isso poderia mudar o jogo, não mudou o jogo, né? Os navios entraram na jogada, também não resolveu a parada, porque os navios vão custar, se eu não me engano, $300 ou $600 a cabine, então muito acima, né, daquilo que se espera. E aí, assim, quais são os cenários? O cenário 1 isso não é resolvido, ou seja, nada muda, são essas as condições, os países têm que diminuir as suas delegações, e isso traz um risco, inclusive, de flopar a COP. Cenário 1, vamos lembrar que eu vou falar 5, mas a gente não precisa comentar todos. 2, se resolve o problema, se faz uma grande negociação ou se entra com subsídio, não sei qual a solução, a gente consegue, vamos lá, superamos essa parada. Um terceiro cenário é esse que você aludiu no seu texto, que é fatiar, fazer pedaço em Belém, pedaço, você não defendeu isso, vale dizer, mas fazer, por exemplo, o segmento de líderes em outro lugar e fazer a COP em Belém, ou vice-versa, né? Acho que também tem vários riscos, era importante a gente se pronunciar aqui sobre isso. E aí eu acho que tem um quarto e um quinto cenário, e aqui vou dar uma viajada mesmo. É esse que atenderia ao pleito dos países que mandaram essas cartas agora ao presidente, que falam para tirar a COP de Belém, literalmente remover, tá? Isso significaria talvez manter alguma atividade, algo mais do Fórum Social Mundial, sei lá, em Belém, mas as negociações não ocorreriam. Uma última hipótese, que essa vem na minha cabeça mesmo, viajei hoje de manhã pensando nisso, mudar para outra cidade da Amazônia, sei lá, Manaus, que eu acho que é impraticável, ninguém deu essa ideia, então não acho que aconteceria, seria um jeito de não mudar todo o roteiro da coisa também. Não sei se Manaus hoje tem condições melhores que Belém, sendo muito franca, né? Mas então é isso. Eu estou falando de hotéis, né? Eu acho que Manaus tem mais oferta de hotel, mas dificilmente conseguiria resolver. Então, no mínimo 5 cenários aqui. O que eu queria convidar você, Lucas, mas a Carol também, para a gente fazer agora, é um pouco a gente... Não é defender cenário, porque também não está na nossa mão, a gente aqui não tem a bola de cristal e também não pode tomar essa decisão. Infelizmente, não temos a caneta. Mas eu queria ouvir de vocês, assim, comentários sobre, diante disso, né? O que vocês acham que não pode acontecer, porque vai ser algo muito negativo, e o que vocês acham que poderia, poxa, ser uma solução à altura, né, do que uma COP nesse ano tão difícil precisa entregar. Vou começar por você, Lucas, porque você já está aí, com certeza, fervilhando. Tem muita coisa. Eu certamente vou esquecer de falar alguma que eu gostaria muito. Mas eu queria começar dizendo que, para mim, assim, eu só vou baixar na guarda com relação a essa questão da COP ser em Belém ou não, ou do quanto da COP vai ser, quando estiver faltando ali 30 dias para o evento, porque, para mim, o grande exemplo é a COP25. O presidente do Chile, eu não me recordo agora, acho que era Pinheira. pediu para sair de Santiago faltando 30 dias para a COP. Então a gente vê que em 30 dias é impossível a gente perder uma COP, né? A gente precisa fazer, isso é um recado principalmente para a Casa Civil do governo federal e para o governo do estado do Pará. Até 30 dias antes da COP, não baixem a guarda, a gente precisa dar todas as respostas possíveis
para esses países, para os observadores e para a UNFCCC. Precisamos fazer o nosso dever de casa até esse momento, no mínimo. E aí, eu acho que tem uma outra questão, Nathalie, que é interessante da gente colocar, é o quanto dessas mudanças vai ser para bem ou para o mal da COP. Porque eu pego o exemplo da antecipação da cúpula dos presidentes, por exemplo. É uma coisa que não costuma acontecer, ela acontece geralmente nos primeiros dias mesmo da COP, teria que acontecer dia 11, dia 12, se fosse uma COP normal. Foi antecipada, se eu não me engano, para o dia 5 ou dia 6 de novembro. A princípio, muita gente falou que isso era uma coisa ruim, outras pessoas começaram a falar que não, olha, talvez seria bom realmente já ter os entendimentos que os presidentes vão se apresentar antes da COP, porque aí os negociadores vão poder usar todos os dias da COP realmente para sabendo o que eles podem negociar. Né? Então, pode ser positivo, pode ter sido positivo ter feito essa inovação, essa mudança na estrutura da COP. Então, o que dessas outras mudanças que podem vir a acontecer vão ajudar o processo ou vão atrapalhar o processo? Isso a gente precisa estar muito alerta a isso, até porque a gente tem que entender que a COP30 é importante, ela vai marcar algo, ela tem que entregar coisas fundamentais, mas ela é uma fotografia de um filme. Ela é um frame desse filme e vão ter outras cópias no futuro. A gente precisa ajudar com que esse processo sempre continue avançando. É isso que a gente coloca na carta, né? Uma grande defesa ao multilateralismo nesse momento que a gente está vivendo, de ataque ao multilateralismo. Né? Então, esse é um outro ponto que eu acho. Eu acho que esse ponto é importante. O que está vindo para ajudar ou para atrapalhar? Não só essa, mas outras COPs, esse processo como um todo. E essa outra questão que eu coloquei anteriormente. E aí, eu não sei se eu tenho uma resposta boa para o que não pode, não pode não acontecer em Belém, o que tem que acontecer de fato em Belém, né? Porque há um entendimento aqui, assim, houve um equívoco, eu acho, muito grande, especialmente do governo do Estado do Pará e do governo federal, de transformar a COP numa Copa do Mundo, Hum. né? De achar que era uma grande festa, né? A Marina Silva, a ministra Marina Silva, bate muito bem nisso, né? Ele falava, isso não é uma festa, isso aqui é um evento sério que está decidindo o futuro da humanidade. Né? E quando se criou esse clima de festa, foi se criando um movimento de tanta positividade. Isso é uma coisa que a gente não viu na COP ou nas Olimpíadas, que é aquele movimento antes do evento acontecer, de criar-se algo negativo. Né? Não teve protesto contra a COP, não teve nenhuma movimentação contra a COP, porque as pessoas conseguiram construir, a sociedade conseguiu construir um sentimento muito positivo sobre receber o evento, sobre querer receber as pessoas. Mas esse movimento foi tão positivo que ele está se transformando de generosidade a ganância por parte de uma parcela da população, né? Principalmente um grupo de empresários, os hotéis de Belém, mas a gente tem que colocar também um pouco disso na sociedade, que de forma honesta ou não, está cobrando esses preços exorbitantes, porque esses preços não estão sendo cobrados apenas pelos hotéis, eles estão sendo cobrados também no Airbnb e no Booking, em apartamentos. Né? Então, há uma falta de entendimento do que é esse evento por Sim. parte da sociedade que está causando esse problema. Né? Eu não sei quais são os leads que esses empresários estão utilizando para chegar a esses preços, mas são certamente leads completamente equivocados. Eles foram enganados se eles fizeram essa tomada de preço de forma técnica. Né? Eles foram completamente enganados, porque são completamente irreais. A gente fala sobre isso no artigo. A maior parte das pessoas que vêm para o evento, elas não têm condição de pagar esse preço que a gente está ouvindo por aí. Mesmo os $400. Né? Então, para quem estão Sim. sendo esses 18 mil leitos de hotel que nós temos em Belém? Né? Acho que esse é um ponto importante. Existe um esforço que ainda precisa ser feito por parte dos governos de sensibilização do empresariado e da sociedade como um todo. Né? Esse é um dos motivos da gente estar agora abrindo a voz e querendo, a partir de Belém,
reconhecer que, olha, existe sim uma parte da crítica que é preconceito, mas a gente precisa fazer o nosso dever de casa. A gente não está fazendo o nosso dever de casa nesse sentido, de hospedagem. Né? E assim, falando sobre Manaus, eu também acho que Manaus não tem condições. Hoje eu acho que para manter, se o motivo é preço da hospedagem, hoje a gente tem basicamente São Paulo e Rio de Janeiro que estão preparados para isso. Né? Se a gente pega a quantidade da, da infraestrutura do hoteleiro, eu acho que a Cataratas do Iguaçu ali também vai ter uma quantidade grande, mas não tem como fazer um evento lá. Enfim, não temos muitas opções, mas temos. O Rio de Janeiro tem um know-how muito grande sobre isso. Eu acho que seria uma grande derrota, não só para o Brasil, eu não acho que tem que ser visto como se o Brasil passasse a receber a COP no Rio de Janeiro, não seria uma derrota do Lula, não teria que ser visto como uma derrota do governo federal, é uma derrota da sociedade brasileira como um todo e, eu acredito, do multilateralismo. Porque, para mim, era necessário e é necessário que a gente faça isso que a Carol falou. A gente precisa receber esse evento numa cidade real, numa cidade que vive as desigualdades que a gente vê acontecendo nas negociações. Belém vai ter o norte global e o sul global dentro do seu território. Sabe? Ela tem os bairros nobres da nossa desigualdade bem brasileira e ela vai ter os 55% da população vivendo em favelas e comunidades urbanas. E esse é um símbolo que não é só importante, mas para mim ele é um símbolo que é necessário. A gente não pode continuar fazendo esses eventos nesses espaços, porque isso também faz parte desse processo de revolução do sistema da Unesco que precisa acontecer. A gente não podia estar mais conectados, Lucas. Eu realmente queria muito falar disso, do problema sistêmico que a gente está vendo de cidades hospedarem COPs. Essa é uma tragédia anunciada. Isso ia acontecer porque a gente vem vindo paulatinamente as COPs ganharem mais atenção, né? Assim, se você pegar antes de Glasgow, o público das COPs, assim, no máximo era 25 mil pessoas, que eu acho que foi o público de Paris, do Acordo de Paris. Sim. E aí em Dubai a gente viu 80 mil. De repente o patamar começou a ficar nos 50, 60 mil. Isso não é realista, né? É uma nova, ou pelo menos é uma nova realidade, mas é uma nova realidade que a gente só viu acontecer em cidades ou de países ricos ou de países não democráticos que conseguiram, obviamente, manipular a situação para que os preços ficassem minimamente admissíveis, ou fizeram em cidades que, enfim, tinham uma infraestrutura mais padrão de COPs normalmente. E aí funcionou, ou como você mesmo disse também, Lucas, ainda assim a gente vem vendo preços exorbitantes nesses lugares. Mas eu acho que o problema que a gente está vivenciando aqui, assim, calhou de acontecer no Brasil e em Belém, porque podia ser em qualquer outro lugar de um país do sul global que não pertencesse a essas características que eu mencionei antes. Então, acho que até essa é uma decisão. O que vai acontecer esse ano vai balizar, ou deveria balizar, o futuro de todas as COPs. E algo para se pensar em termos de reforma do sistema mesmo, né? De como é que no futuro vai se prevenir essas situações. Será que o governo brasileiro poderia ter prevenido? Acho que é algo para se refletir. O que ele poderia ter feito, né, num contexto em que, obviamente, a oferta é muito pequena perto do tamanho da demanda. Imagina a quantidade de gente que não quer vir para o Brasil para uma COP no meio da Amazônia, depois de anos de COPs em países não democráticos, né, nessa nova realidade que a gente está vendo de multilateralismo, de engajamento com o tema da mudança do clima. Então, assim, eu acho que é muito mais do que só uma decisão do Brasil. Isso deveria ser conversado realmente sobre o futuro das COPs, não é só um problema nosso. E eu tô com você de achar que ainda dá para resolver, assim, eu acho que tem meios legais para resolver isso, inclusive, que eu entendi que o governo está tentou assinar um termo de ajustamento de conduta. O governo pode sancionar esses hotéis e esses estabelecimentos, né? Eles podem ser interditados, inclusive. A legislação permite isso. Então, talvez tenha que ter uma habilidade maior do governo em negociar isso. Mas acho que, assim, se não der certo, como você falou, lá nos 45 do segundo tempo, talvez, ou antes, a prioridade é a negociação, né? É o processo. Então, não sei se vai ter que fatiar, vai ser uma derrota fatiar,
mas realmente não dá para deixar ninguém de fora da negociação. Eu sinto lhes informar, mas eu acho que o 45 do segundo tempo, nessa situação que a gente já vive falando desde que foi anunciado em 2022, é dia 11 de agosto. 30 dias da COP não vai dar para resolver, mas 11 de agosto, que é o dia dessa conversa, eu acho que vai ser o meio sabe, o vai ou racha. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que a manifestação dos grupos dos países menos desenvolvidos no seu mais alto nível, ela precisa ser ouvida. Eu acho que a falha do multilateralismo começa por aqui, né, Lucas? E você até aludiu isso também, de novo, no seu super bom artigo, que é isso. Se eles, e a gente já ouviu isso, eu já ouvi isso informalmente, se eles falarem que eles não vão, não dá para ter uma COP sem os países mais vulnerabilizados. Não quero COP sem eles. Seja onde for, não quero, não dá nesse momento, né? Então, eu acho que, e aí trago um pouco aqui, eu acho que são pessoas, têm que ser respeitadas, e eu acho que a gente precisa agora, pegando o teu coro, fazendo coro, Carol, que você falou agora, eu acho que de uma bela gestão de expectativas, porque como você trouxe, Lucas, não são só os hotéis que podem ser regulados, né? Eu até, não sei se vocês viram, tem aquele tradutor paraense no Instagram, que é um cara engraçadão e tal, que fez um videozinho que chama COP 30 não é dos pombalesas. E ele vai entrevistar uma senhora e pergunta: quanto você cobra esse quarto aqui? 350 normalmente. Quanto você vai cobrar na COP 30? 6.500. É exatamente o que o Lucas trouxe. Então, assim, tem uma questão agora que eu acho que a gente precisa trabalhar um pouco a vergonha. A gente vai ter que trabalhar um pouco a turma do tipo, ó, não vai dar, e dá para ser diferente. Assim, até trago um caso da organização que eu presido, a gente conseguiu fazer um contrato super decente. Não vamos pagar nada exorbitante, sabe? Dá para fazer, tem gente fazendo a coisa certa em Belém. Então, assim, eu acho que nesse momento, acho que é um chamado aí à solidariedade, um chamado à razoabilidade, porque todo mundo vai perder se a COP sair, né? Então, vamos lá, considerações finais. Lucas, o que você diz para a gente? No final a gente falou um monte de coisa e acho que a pergunta que não quer calar é: o que você espera dessa COP? O que você quer dessa COP 30? Bem, primeiro, eu espero que ela seja em Belém. Eu acho que ainda é reversível, não é fácil, eu não acho que hoje está entre chega a 80% de chance de continuar em Belém. Eu acho que a gente está num risco sério. Essa mensagem precisa ser repassada para quem é de direito. Nós vamos fazer a nossa parte aqui no Laboratório da Cidade para fazer essa mensagem chegar, para ajudar a reverberar essa mensagem. Mas a gente ainda acha que dá para reverter. Eu acho que é isso. A gente precisa focar nos grupos, nos LDCs. A gente precisa garantir que esses países estejam aqui. Na verdade, todos os países precisam estar aqui. A gente precisa garantir que observadores estejam aqui para a gente garantir a legitimidade. Acho que a palavra correta da gente trazer aqui sempre é da legitimidade. A COP não é uma Copa porque não é qualquer pessoa que tem que vir ou garantir o hotel. Existem grupos que precisam estar aqui para tornar esse evento legítimo. Se ele não for legítimo, não tem por que ele acontecer. Estou contigo, entendeu? Se a gente não garantir que Tuvalu, que Botsuana, que Congo estejam aqui, não tem por que fazer esse evento. Né? Esse é um ponto. E as pessoas precisam entender isso aqui em Belém. Né? Eles precisam entender que esse é o risco. Não adianta querer guardar o teu apartamento para receber um empresário de uma multinacional petroleira dos Estados Unidos, porque esse aí é um grupo muito pequeno. A maior parte do público não vai poder pagar esses preços que estão sendo praticados hoje. A outra coisa que eu queria ver é a entrega. A gente está muito conectado ultimamente, né, com a agenda da adaptação, e a gente viu que Bom apresentou alguns desafios que a gente não achava que ia encontrar na definição do GGA, por exemplo. A gente achava que estava entregue, a gente ia só
matar no peito e fazer o gol aqui em Belém. E a gente viu que não está tão fácil assim, né? Então tem muita coisa que precisa ser feita agora em agosto, em setembro, na Climate Week da África. Mas eu gostaria muito que a gente pudesse entregar o GGA em Belém para a gente poder partir para o Baku Adaptation Roadmap, decidir o que, que vai ser isso e as novas formas da gente fazer incidência na agenda da adaptação. Eu queria ver também a gente já conversou brevemente sobre isso, mas de ver a fagulha da revolução do regime do clima acontecendo aqui em Belém. A gente tem um presidente de COP muito experiente, a gente tem uma CEO de COP muito experiente, a gente tem uma vontade política para fazer acontecer, e esse seria um momento certo para a gente começar a fazer essa renovação do regime do clima, né? De entender que o que nós construímos para hoje foi importante, nós conseguimos sim, de Paris para cá, diminuir a previsão que se tinha de aumento da mudança do clima, né? Isso é uma conquista, não pode ser desconsiderado. Então as COPs são importantes, elas mostram que elas são necessárias. Mas a velocidade com que a gente está fazendo isso está muito aquém do que a urgência que o planeta está pedindo para a gente, né? Então a gente precisa mudar esse processo precisa ser diferente. E Belém pode começar a mostrar como pode ser essa nova forma de multilateralismo do clima. É isso mesmo, Lucas. E pra gente encerrar, tem uma coisa que a gente sempre faz aqui no podcast. Acho que você sabe, já deve saber do que eu vou falar. O momento do refresco. E a gente pede para os nossos convidados trazerem, compartilharem com a gente um refresco, algo leve, inspirador. Pode ser um hábito novo, uma música, um filme, um lugar. O que você quiser compartilhar que seja refresco para você aqui com a gente. Eu posso fazer uma coisa bem clichê aqui, por mais que não vai ser o meu principal, mas eu voltei de bom, eu dei uma esticadinha, fui para Colômbia, e quando eu voltei para Belém, o parque da cidade estava aberto para a população. E eu fiquei emocionado de ver a quantidade de gente ocupando o Que espaço público, legal. mostrando como era um espaço necessário, de fato é um legado, a população já abraçou o espaço, mas mostrando como existe um potencial grande de construção de comunidade a partir do encontro, que não seja um encontro no shopping center, né? Que seja um encontro num lugar realmente de compartilhar. A quantidade de criança no parque aquático do parque era algo lindo de se ver. As pessoas indo de roupa de praia para o parque, em plena Belém, que não tem praia. Foi lindo. E esse está sendo o meu refresco. Eu já fui 2 vezes agora para lá. Vai fechar agora dia 17 de agosto, mas enquanto eu puder, eu vou aproveitar para poder observar. Eu sou muito people watcher, eu gosto de observar as pessoas usando espaço público. Então, esse está sendo o meu grande refresco. E eu estou lendo agora um livro que não é tão assim positivo, não é tanto refresco, mas o Descontentamento da Democracia. Foi escrito e previu muita coisa agora do Trump, que acho que é importante a gente ter atenção. E ele traz um argumento muito interessante, esse livro, que está ligado com o espaço público, que é o fato de que a gente está destruindo o espaço do encontro e que isso está demolindo a democracia. A desigualdade sempre existiu, enfim, a gente sempre teve problemas fundamentais na nossa democracia, mas a gente abandonar o espaço do encontro e do diferente, do diverso, está fazendo com que nós fiquemos mais entrincheirados nos nossos pontos de vista, né? E está criando, está ajudando a construir essa divisão de direita, de esquerda, de progressistas e conservadores, enfim, de tudo que a gente está vendo. E o papel do espaço público, do espaço do encontro, tem sobre isso. Então é um livro sobre política, sobre democracia, mas que está servindo muito para mim que trabalho com urbanismo. É uma recomendação que eu faço. Muito bom.
Eu tenho refresco também. Eu juro que eu não tinha parado para pensar que ia casar com. Não casa exatamente, mas é esse livro aqui, que na verdade ele não foi escrito pelo Dom Phillips apenas, Dom, que junto com Bruno foram assassinados, enfim, no Vale do Javari, infelizmente, Bruno, meu querido amigo Dom Phillips, teve grandes amigos que escreveram, terminaram o livro contando a história que ele estava escrevendo quando foi morto, que chama Como Salvar a Amazônia, uma busca mortal por respostas. Eu tive a honra de ser entrevistada lá em Dubai sobre algumas questões, estou começando a ler e eu acho que é importante para todos nós a gente honrar essa figura que, enfim, teve em outros cantos, né? Não na Amazônia urbana, na Amazônia mais remota, onde tem povos isolados e, enfim, muito feliz aqui. O meu refresco é ver que esse livro saiu. Fiquei muito feliz por isso. E você, Carol? Eu não preparei nada, mas eu me sinto contemplada e refrescada por vocês aqui. Boa. Não, o do Lucas foi muito bom. Legal. Olha, eu quero dizer para você, Lucas, que hoje é o recorde de duração de um episódio. Isso é bom. Para quem está ouvindo a gente, obrigada por estarem com a gente até aqui. Se você acompanhou, eu tenho certeza que vocês estão acompanhando. E, claro, fica o convite para compartilhar, para interagir, para mandar questões. Eu acho que o Lucas foi brilhante, trouxe para a gente tanta humanidade, tanta urbanidade, né? E tanto refresco, que é ver isso. A COP ainda vai demorar, hoje faltam 101 dias, mas Belém já está vivendo. Poder ir no Parque da Cidade não é qualquer coisa, acho que já é um ganho substantivo, enfim, muito interessante. Então, acho que é isso, né, Carol? É isso, também agradecer muito, Lucas, por ter dedicado esse recorde de tempo aqui com a gente. Mas foi muito especial mesmo. E, enfim, vamos aí aguardar os próximos cenas do próximo capítulo, mas acho que a gente está muito conectado em pensamento aí para que dê tudo certo. E para quem está nos assistindo, segue o Lasninhas na sua plataforma preferida, deixa comentário, avaliação, ajuda, enfim, a gente a fazer esse podcast chegar em mais pessoas. E até a próxima. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau.